Olá, estamos aqui para a gravação de mais um episódio do nosso OfficeCast. Hoje, especialmente, estamos com a cirurgiã bucomaxilo Tuane Lima. Fale um pouco para a gente, doutora Tuane, do seu trabalho, da sua pessoa. Seja muito bem-vinda e sinta-se à vontade. Olá, tudo bem, Ivonete? Obrigada. Tudo bem. É um prazer estar conversando hoje contigo. Prazer é meu. Como nós falamos, anteriormente, a gente se vê todo dia, mas a gente não consegue ter esse bate-papo, né? Exatamente. É um oi, tudo bem? Como você tá? Né? Mas a gente não consegue conversar um pouquinho sobre o nosso dia a dia. Exatamente. Como você falou, né? Sou cirurgiã e traumatologista bucomaxilo. Um nome complicado esse, né? Mas a cirurgia bucomaxilo nada mais é que cirurgia de face, né? Então, eu sou especialista na área de tratamentos cirúrgicos faciais e bucais, né? Então, esse é o nosso dia a dia, tratar faces e cavidades bucais. Então, conhecendo a doutora Tuane aí, ó, quem sofre o meme na escola lá do fofão e a bolacha traquina, a doutora resolve esse problema com a bichectomia. Isso mesmo. Né, nós temos vários tratamentos cirúrgicos para resolver problemas faciais, tantos funcionais, né, que é casos de pacientinhos que tem o queixinho muito para frente ou muito para trás, né, casos estéticos e funcionais também, que entra a bichectomia. Né, a bichectomia a gente fala muito do rostinho redondinho, né, mas ele vem bastante para tratar a parte funcional. Na verdade, a gente faz a bichectomia para tratar bastante mordiscamento da bochecha. Ah, interessante. Isso. Eu corrijo outros problemas bucais fazendo ela. Exatamente. A gente brinca que a bichectomia ela é um plus na parte estética, né? Uhum. A gente remove uma porçãozinha ali da gordura da bochecha para melhorar a parte funcional. Então, aquele paciente que às vezes reclama que sai bastante afta na boca, de estar mordendo bastante a boca, né? A gente remove um pouquinho dessa gordurinha e vai melhorar a parte estética também. Né? Então, a estética aí é um brinde que ele recebe no tratamento funcional. Bacana. E eu vi lá também que a doutora faz um teste para reconhecer o formato do rosto da gente. Como que funciona esse teste? São medidas? Como que é? Ótima pergunta, isso é muito legal, é algo que você pode até estar fazendo em casa. Esse teste a gente faz, né, claro, no consultório a gente faz avaliações do parâmetro do rosto, né, então a gente faz medições da nossa face, né, ninguém é simétrico, ninguém tem o rosto igual. Um ladinho do nosso corpo é diferente do outro, né? Ninguém é perfeitinho, tem o rostinho bem perfeito. Até porque se a gente fosse simétrico seria estranho. Se a gente pega aqueles aplicativos e duplica a nossa face para ver a simetria, a gente fica bem esquisitinho. Então, esse planejamento para a gente ver a simetria, o formatinho do rosto, a gente pode pegar e ir em frente a um espelho, né, ficar paradinho e pegar um batom ou um lápis e desenhar o contorno na nossa face conforme a gente vê, né, no nosso rosto refletindo no espelho. E assim a gente já tem uma ideia de como que é o formato. Se esse rosto é um formato mais oval, mais triangular, e dependendo do formato do rosto, a gente indica alguns procedimentos ou não, como por exemplo a bichectomia. Tem pacientes que a gente contraindica a bichectomia, se ele tem o rostinho um formato, né, que não seja tão arredondado, esteja aquele formato mais triangular, a gente não indica, porque daí fica com o rostinho cadavérico, que a gente fala muito afundado, que daí fica um aspecto feio. Né? Então, com esse formato de rosto, a gente já consegue indicar o tratamento ideal. Então, eu acredito que eu vou ter que fazer uma avaliação com a doutora Tuane, porque eu acho que esse nariz não me pertence, gente, é muito grande. Capaz. Outra coisa que que as mulheres se preocupam muito, que é o colágeno da pele, né? Sim. E eu ouvi falar que existe um ponteiro de termômetro de colágeno. Aonde fica isso que eu ainda não encontrei, doutora? Olha, eu brinco bastante, até com os meus alunos, com os meus pacientes, que quando a gente chega nos 30 anos de idade, eu falo que é aquele momento que você assoprou a vela do bolo, junto vem a flacidez. Vem de brinde. A flacidez, as ruguinhas, elas vêm tudo em conjunto. Né? Mas o colágeno, quando a gente faz 25 anos de idade, a gente já começa a perder colágeno. Então, a cada ano, 1% de colágeno a gente vai perdendo. Né? Então, por isso que a gente indica alguns tratamentos de reposição de colágeno, né? De bioestimular colágeno. Hoje a gente tem os colágenos de uso oral, né? Que os pacientinhos tomam para melhorar. Só que esse colágeno, ele não é igual quando a gente injeta.
Quando a gente injeta o colágeno embaixo da nossa pele, né, a gente bioestimula ele, faz aquele tratamento melhor do que a gente só tomar ele. Quando a gente toma, a gente reabsorve ali 40% só do colágeno. E é mais lenta a absorção pelo organismo. Lenta a absorção, exatamente. Certo. E a gente não consegue escolher um lugar adequado, né? Quando a gente toma, o colágeno ele se escolhe ali onde ele vai. Então a gente não consegue proporcionar. Eu vou tomar o colágeno para melhorar a flacidez na minha face. Não tem como. A gente tomou ele que vai escolher para onde ele vai. Porque a gente tem colágeno em tecido ósseo, em tecido muscular, em ligamentos, né? Então o colágeno ele pode ir para qualquer lugar. E quando a gente quer melhorar a flacidez do rosto, a gente indica bioestimular colágeno. Ou seja, na Tuane você encontra a fonte da juventude, gente. Brincadeira. Tem um pouquinho de preenchimento, um pouquinho de botox, mas isso é de mamãe e também da vovó. A genética ajuda. É maravilhosa, né? Genética é 50%. Sim. 50% a Tuane resolve, gente. A lipo de papada, doutora, que eu vejo ali, né, as mulheres saem lá com aquela touquinha, né, muitas nem falam lá, que é o marido que fala por elas, né, porque elas saem todas firminhas. Como que funciona? Ela tem alguma ação, é só de aparência ou é algum tratamento também que as pacientes procuram? A lipo de papada, ela é mais um caso estético mesmo, né? Então, é quando a gente tem aquela papadinha, quando a gente está de perfil, né, de ladinho, olha aquela papadinha que incomoda. Então, a lipoaspiração, ele é um procedimento como a lipoaspiração corporal mesmo, né? Onde a gente vai remover o tecidinho de gordura que ficou ali. Que é aquela gordurinha insatisfatória que a gente tem mesmo fazendo dieta, fazendo academia, que é aquela gordurinha difícil de sair. Aí a gente faz a lipo de papada, que é um procedimento cirúrgico, mas é um procedimento cirúrgico simples, né, de ser realizado, vamos dizer assim, quando bem indicado, né, um profissional bem adequado para realizar o tratamento. É feito um cortinho bem pequenininho, menos de 1 centímetro, né, nessa região abaixo do queixo, vai um pontinho apenas, e a gente faz a lipoaspiração da gordura, né, então a gente aspira aquela gordurinha, é por isso que tem que usar a faixinha, né, a mulherada sai com a faixinha e sai um pouco quietinha também, porque a gente faz com sedação, então elas ficam um pouquinho sonolentas. Então tem uma anestesia local ali. Tem anestesia local, né, para não sentir dor no tratamento, e também uma anestesia, né, sedativa para a paciente ir dormir. Então, dormiu, acordou, já tá sem papadinha, já tá bela e formosa. Maravilha! é tipo a Cinderela. É, exatamente. Bacana. Eu brinco que lá no consultório é o momento fada madrinha. Muito, muito interessante. E essa gordurinha que a doutora tira dali, ela é descartada ou tem pacientes que usam para implantar em outros lugares que está faltando, no caso? Essa gordurinha a gente descarta, né? Tem algumas situações clínicas que a gente indica de fazer a lipoenxertia, que é remover essa gordurinha e colocar em alguns locais. Na face, tem poucos lugares que a gente indica de fazer a lipoenxertia. Um dos lugares é a olheira, tá? Porque o que acontece? Quando a gente coloca a gordurinha no local, a gordurinha também é reabsorvida, né? Diferente se você faz no corpo, põe no bumbum, né? Se reabsorver um pouquinho mais um lado que o outro, ninguém vai ficar notando, olhando para ver se um ladinho reabsorveu mais que o outro. Certo. Na face é diferente. É o cartão de visita, É o né, cartão doutora? de visita, exatamente. Então, a gordura, quando ela é lipoenxertada, ela tem uma reabsorção. Então, no rosto, a gente indica em alguns lugares apenas, porque ela pode reabsorver. E às vezes um ladinho reabsorver mais que o outro. Então, quando o paciente quer melhorar o volume que perdeu, a gente indica o uso do preenchimento com ácido hialurônico, né, que são os preenchedores, que você vai colocar, ele vai ver uma ação no local e o melhor de tudo, ele tem um tempo de duração, né? Porque a nossa face ela vai envelhecendo, vai tendo remodelação de tecido, né? A gente vai tendo queda de colchinha de gordura, né? As bolsinhas de gordura vão caindo, o ossinho vai reabsorvendo. Eu que o diga, depois dos 40, não tá fácil não. Então a gente usa o preenchedor para isso. E é bom que ele tenha um tempo, porque tudo que a gente usa permanente, igual eu falei, a nossa face ela vai modificar. Né? Então se eu coloco algo permanente, ele não vai acompanhar a modificação da face.
Então, por isso que a gente contraindica usar produtos permanentes. Então, é algo moldável que vai se adequando ao corpo e... Isso, e que ele vai durar ali 1 ano e meio a 2 anos, esse preenchedor. E depois, né, o paciente vai colocando mais, se achar necessário, né? Ou se falar, não, tá bom assim. Ou melhor, doutora, não gostei, dá pra tirar. Né? Então, Olha, que bacana, é reversível. É reversível, exatamente. Por isso que eu prefiro utilizar daí, nessa reposição de tecido, né? Os preenchedores, porque se não gostar, dá pra tirar também. Bacana. Outra questão, nesse tratamento, fala tratamento estético facial, a doutora atende por algum plano, tem algum convênio? Como que eu posso chegar até na doutora se eu não tenho ali o dinheiro para pagar o procedimento? Sim, sim. Quais os caminhos? Claro. Esses caminhos a gente consegue ajudar de diversas maneiras, né? A gente trabalha com convênios na parte cirúrgica funcional de ortognática. Que a cirurgia ortognática é uma cirurgia que é feita dentro de hospital, né? Que o paciente tem que ficar internado. Ou também em casos de pacientes que sofreram acidente e fraturaram o rosto, né? Tiveram quebra de alguns ossos faciais. Então, nessas situações, a gente atende por alguns convênios, né? Então, o paciente vem com seu convênio médico, a gente consegue a liberação. E nos outros fatores, né, que são fatores estéticos, que daí os convênios também não fazem, né, não cobrem, não fazem essa liberação. Aí a gente consegue parcelar em cartão, fazer o jeitinho ficar melhor para o paciente. Então não fica belo quem não quer, não rejuvenesce quem não quer. Opções a gente consegue tem várias. resolver, com certeza, com certeza. Muito bom. Agora vamos falar um pouquinho da Tuane professora. Eu sempre gostei muito de estudar. Eu sempre fui aquela criança que gostei de estudar. Você pode até perguntar pra minha mãe, assim, ela nunca precisou falar assim, Tuane, você fez a lição de casa? Nunca, porque eu sempre achei assim, não, tenho que fazer a minha tarefa primeiro, meu dever, depois eu fico tranquilinho. Primeiro o dever, depois o lazer. Exatamente. Que bom. Então, eu sempre fui uma pessoa que gostei de estudar, sempre estava estudando. Então, tive uma formação muito nova, né? Até atualmente, eu faço doutorado na UFPR, na parte de estomatopatologia, né? Que é na parte que a minha pesquisa é no Erasto, novamente, né? Então, eu voltei a atuar no Erasto novamente, agora na minha pesquisa de doutorado. E a parte da parte profissional como professora, quando eu estava no meu ensino médio, eu fiz magistério. Eu era uma pessoa muito tímida, muito tímida. Eu sou um pouco ainda, mas eu era muito envergonhada. Então, eu fiz o magistério, né, para ter um pouquinho essa desenvoltura e gostei muito da área, né, de ser professora. Então, assim que eu me formei na parte, né, da cirurgia bucomaxilo, fui para o mestrado, hoje faço doutorado e isso me formou aí na parte acadêmica, na minha vida acadêmica, né, como professora. Então, dou aula para graduação, pós-graduação, na parte de anatomia, de cabeça e pescoço, cirurgia, anestesiologia, né, que é anestesia, imunologia, farmaco. E a doutora tem algum assunto que a doutora quer abordar, explanar aqui? A doutora dá palestra também? Como que é esse lado palestrante, Latuane? Vamos descobrindo, gente. Bom, pelo lado, né, de ser professora, né, de ter artigos científicos publicados nacionalmente e internacionalmente, também dou palestras, né, palestras na parte cirúrgica, na parte patológica, né, na parte de harmonização orofacial. E devido a esses artigos, né, que eu tenho referente à parte de reconstrução facial em pacientes oncológicos, em pacientes com fissura labiopalatina, em 2018 até eu fui convidada e dei uma palestra em Roma, na Itália. Olha, gente, uma celebridade internacional está aqui no nosso OfficeCast, que orgulho! Então, né, eu tenho um pouquinho aí dessa parte de palestras também, né, tanto aqui no Brasil, como já tive a oportunidade de ser convidada para palestrar fora também e falar um pouquinho do meu trabalho. Mas, doutora, agora deu até vontade mesmo de perguntar com quantos anos você começou a estudar. Que bagagem, doutora, que conhecimento maravilhoso. Obrigada. Hoje mesmo eu vi lá no seu status, lá precisando de modelo para lipo de papada, né? Fui olhar, quanto que é minhas férias? Opa, vamos lá. É porque dou aula, né? Então, a gente precisa sempre de pacientes modelos para os alunos estarem praticando, né, operando. Então, por favor, fique à vontade. Que maravilha, doutora. Fale pra gente aonde que você fica situada, como que as pessoas te procuram. Claro que se
pesquisar lá no Google, né? A doutora Tuane Lima vai estar lá no primeiro do ranking, né? Mas Obrigada. fale pra gente do seu local de trabalho. Sim. Então, o meu consultório ele fica localizado na Winston Churchill, né, no edifício Versatility Office, até onde a gente está fazendo aqui nosso podcast. E o edifício, né, ele fica localizado bem em frente ao terminal do Pinheirinho. E a nossa sala, o nosso consultório fica no 7º andar, né? Então, os pacientes que têm interesse, né, como a Ivonete falou, né, a gente tem o nosso site, né, doutoratuanelima.com, né, .br. Só entrar em contato lá com a gente, né, no nosso WhatsApp, nosso Instagram, e vai ser um prazer receber vocês conosco, porque vocês vão ver que lá no consultório a gente gosta de conversar, gosta de conhecer o paciente, né? Como eu falei, são conexões de almas, né? São conexões de pessoas, não é um preenchimento que vai ser feito, não, né? É uma pessoa que a gente quer conhecer, quer saber um pouquinho da história e tá trazendo o melhor aí para esse paciente. Ou seja, a doutora tá sempre ampliando a sua família, sempre tem um membro novo. Sempre tem. Ficando na família. Sim, ela é igual coração de mãe, sempre cabe mais um. A doutora atende com horário marcado, atende todos os dias, como que funciona, doutora? A gente atende com horário marcado, né? A gente trabalha das 7 da manhã até as 7 da noite. Se tiver pacientes que às vezes o horário não dê certo, a gente fica um pouquinho mais tarde para tentar encaixar, né, o horário que fica melhor para os pacientes. E no consultório, normalmente, eu estou na segunda, quarta e sexta, porque nas terças e quintas eu estou no meu doutorado, eu estou dando aula, né? Então, a gente sempre encaixa um pouquinho alguns horários, mas para tentar melhorar o horário do paciente. Às vezes o paciente só pode um determinado horário, até domingo de manhã a gente já veio atender, né? O horário fica melhor para o paciente. A gente falou bastante da parte estética, né? Preenchimento, essas coisas assim. Agora eu gostaria que a doutora falasse um pouco mais da parte, como que eu vou dizer assim, a parte medicinal mesmo, assim, alguns problemas que eu possa ter que eu consigo resolver com a profissional, Claro, doutora claro. Tuane. Com certeza. A gente faz toda a parte, né? Então, igual eu falei, da parte de face, desde reconstrução de face de um paciente que sofreu um acidente, fraturou os ossos do rosto, né? Paciente que teve alguma lesão tumoral, perdeu alguma parte do rosto e tem que reconstituir, né? Como eu falei, a minha residência foi no Erasto, então a gente faz essa parte de reconstruções faciais. Pacientes que apresentam lesões de face bucal benignas, né? Então, cistos associados a dentes, a gente faz esse tratamento, né? Parte de remoção de sisos, né? Os famosos terceiros molares, o dentinho do juízo. Que incomoda Que bastante. incomoda, a gente faz essa parte, principalmente em casos bem complexos, né? Então, normalmente os pacientes são encaminhados para a gente para fazer, né, em casos complexos, que o dentinho está bem deitado, né? Não vai nascer. A gente faz esse tipo de tratamento, implantes, enxertos, toda essa parte cirúrgica aí da boca também. Agora eu vou pedir para a doutora falar um pouquinho para mim da Tuane Multifunções, né? Que a Tuane não é só a Tuane que a gente conhece aqui. Você tem outras funções, outras qualidades, né? E fale um pouquinho para a gente. Obrigada. Então, assim, vou falar, né, a Tu, né, não é a doutora Tuane, agora eu falando como a Tu mesmo. Ficamos íntimas, gente. A Tu é a neta da dona Dirce, né, filha da dona Solange, irmã da Yasmin, esposa do Paulo, né, uma pessoa que as pessoas brincam muito que eu sou 90% coração e 10% razão. Que lindo. Que eu falo que eu puxei isso muito da minha família, sabe? Eu venho de uma família muito trabalhadora, muito honesta. Então eu digo assim que quando eu vim para essa área, até da minha profissão mesmo, eu escolhi porque desde criança eu falava que eu queria poder ajudar as pessoas, né? Então, de uma maneira, ou para a saúde, né? Eu já vi vários cursos para fazer, desde pequenininho eu sabia que eu queria trabalhar com osso. Queria trabalhar com osso. Porque eu tive luxação congênita do quadril esquerdo, né? Então, quando eu nasci, eu tinha uma perninha mais curta que a outra. Certo. Então, eu passei por 5 cirurgias, né? Tenho contato com o meu ortopedista até hoje, né? Que é uma pessoa, assim, que tem uma admiração muito grande por ele. E foi devido a isso
né? Que quando eu era pequenininha, minha mãe falava que eu ia pro hospital e eu não ficava triste, né? Ele me chamava pro centro cirúrgico, ele falava, vamos lá, princesa. Eu ia correndo. Então eu falo que a paixão de cirurgia, centro cirúrgico já era desde pequenininha. Gente, meus parabéns para a doutora que usou o problema como superação para evolução e fez dele o seu meio de sobrevivência. Então, gente, quando tem um problema, não reclama, né? Sim. Usa ele como alavanca para o sucesso, certeza, né? Com certeza. Meus parabéns, doutora. Obrigada. E foi isso, assim, que me motivou, né? Então, desde pequenininha eu sabia que eu queria trabalhar na área de saúde. Já cheguei a ver outros cursos, porque eu sou apaixonada por baleias. Olha! Eu amo baleia. Até no meu consultório eu tenho uma baleinha lá, né? Eu sou apaixonada por baleias. As pessoas até brincam. Se Olha. vir falar de baleia comigo, eu já me empolgo, sabe? Já dá aquele brilho no olhar e começo a conversar. Olha que maravilha! Então eu também pensava, nossa, se eu não for na área de saúde, eu tinha visto até outros programas na parte de biologia marinha, oceanografia, mas adivinha, porque eu queria trabalhar com animais marinhos com crianças especiais, né? Então sempre puxava para esse lado. Tipo uma terapia. Exatamente. Usar como terapia. Então que maravilhoso. sempre foi pro lado social, né? Até eu fui voluntária durante 7 anos, em conjunto com a equipe de bucomaxilo no CAIF AFSUR. Amo ação social, amo ação Sim. social. E como eu falei no primeiro Officecast que a gente gravou, o ser humano ele só vai se encontrar e ser completo quando ele se colocar no lugar do outro. Exatamente, Né? exatamente. Isso é maravilhoso. Sim, até o CAIF, né? O CAIF AFSUR é um centro de atendimento integral aos pacientes com fissura lábio-palatina, que esses são os pacientes assim que eu carrego com muito carinho, né? Que eu comecei com eles, que são pacientinhos com fissuras, lábio leporino, fissuras palatinas, que a gente conhece muito como lábio leporino, né? Fissuras faciais, né? Pacientinhos, criancinhas que nascem sem nariz, sem orelha. Então, isso assim me motivava muito a querer o melhor. E a minha residência eu fiz no Hospital Horácio Guettner, né? Então, trabalho com pacientes oncológicos, trabalho com pacientes com deformidades craniofaciais. Então, eu falo que esses pacientes são meus xodós. E eu dou aula em graduação, pós-graduação, e algo que eu sempre falo para meus alunos é: pessoal, paciente é o amor da vida de alguém. Então, não trate assim como, é um dente que está vindo para ser extraído. Não. É a pessoa, fulano de tal, que é a esposa do fulano de tal, que é a mãe do fulano de tal. Tem uma história, né? Exatamente, exatamente. Eu falo, a gente tem que tratar o paciente como o amor da vida de alguém. Porque a gente nunca quer magoar quem a gente ama. Né? Então, é isso que eu levo assim como lema. Né? Eu falo que o nosso lema é ciência e humanismo. Até no início, quando eu fui para a parte da harmonização, muitos pacientes chegavam para mim, doutora, o que eu tenho que fazer? E eu falava assim, nada, você é perfeito. Eu não vejo defeito nas pessoas, porque como eu falei, o meu dia a dia, os meus pacientes, são pacientinhos que a gente tem que tratar eles com muito carinho. Principalmente paciente oncológico, é aquele paciente que, infelizmente, às vezes a gente perde o paciente para a doença. É um caminho sem volta, né? Você vê, você tenta dar o seu melhor e não tem como trazer de volta. E vira família, porque você vê ele todo dia, você cria aquele vínculo. Então, quando o paciente vence a doença, a gente faz festa, comemora junto. Sim. E faz festa mesmo, de comemorar junto, pular, delícia. Fazer bolo, sabe, comemorar mesmo. E quando a gente pede esse paciente, é um pedaço da gente que vai junto, porque a gente sabe toda a trajetória que ele levou. E isso é algo que eu falo, que no Erasto eu aprendi muito a ser uma excelente cirurgiã. Mas a minha parte humanismo triplica. É igual você falou, a gente começa a assim, dar valor a pequenos detalhes. Isso, exatamente. Quando a gente vê as pessoas reclamando por coisa tão pouca, você fala assim, meu Deus, passe um dia no hospital oncológico, um dia num lixão. Se coloca no lugar do outro. Exato. E você vai ser uma pessoa melhor. Sim, e eu com esse meu jeitinho, eu sempre era encaminhada para atender os pacientes da pediatria. Então, tinha muitas cenas assim que eu vi, e você como profissional da saúde, né, as pessoas até falam, profissional da saúde, você tem que ser frio. Não. Você tem que ser humano. Ao contrário, você tem que ser muito humano. Porque aquele paciente oncológico, o momento que ele chega no hospital,
É claro que ele precisa de uma quimioterapia, uma radioterapia, um procedimento cirúrgico, mas o que ele mais precisa é conforto. Conforto, motivação, porque ele vai perder os cabelos, a aparência vai mudar, ele não vai se sentir bem. Exatamente. Então, ele tem um profissional ali que olhe nos olhos e dê Sim. a força. Com certeza, com certeza. É aquele paciente que ele precisa muito de um carinho, de um afeto, porque ele já está passando uma situação difícil. Ele já recebeu uma notícia muito difícil. Sim. Né? Ele recebeu a notícia, né, da pior palavra que existe, câncer. Sim. Então, eu falo, eu tô até tremendo. O mal do século, né? Sim, então quando ele recebe essa notícia, é uma notícia muito pesada. Então, a gente fala que naquele momento ele está precisando muito de um apoio. Exatamente. Muito. E eu falo que os pacientes que mais ensinam a gente é os pacientes da pediatria. Esses pacientes... São fortes, são guerreiros. Olha, meu Deus. São guerreiros. Assim, vários momentos que eu chorei dentro do Erasto, e eu não tenho vergonha nenhuma de falar, claro que a gente não pode chorar em frente ao paciente, Sim. mas se você pedir licença depois do atendimento, ir ao lavabo para chorar, secar o olho, voltar a atender, olá, tudo bem, né, como se nada tivesse acontecido. Vai dar tudo certo, vai... Sim, é na pediatria, né, Nossa. então, várias cenas assim que me marcaram muito, é do Erasto. Que maravilha, doutora. Que bom conhecer esse seu lado humano, né? Então, realmente você é um ser humano de luz que veio ao mundo para fazer o bem para as pessoas. Obrigada. Para deixar elas mais lindas, para aperfeiçoar, né? Obrigada. Eu achei que eu ia tirar dúvidas e tô levando uma lição aqui de humanismo, gente, de ação social. Isso Imagina. é maravilhoso, né? Porque eu falo assim que falando no meio político, eu desacredito do meio político, mas eu acredito na politização das pessoas, no ser humano ficar mais humano, no ser humano entender o outro lado. Aconteceu na minha vida o divórcio de um casamento de 18 anos e eu fiquei com meus 2 filhos, sendo pai e mãe. Sim. Então, aí você fica naquela fase de reclamar. Sim. Aí meu amigo me levou no Erasto, eu fui lá no setor de oncologia. Gente, você sabe o que é, a doutora sabe mais que eu, né? Você vê o paciente implorando por morfina, que ele tomou há pouco tempo atrás e ele não está suportando as dores para viver. Você vê a família abraçando um doutor e implorando, não deixa aí, né? Deixa meu pai viver, deixa meu filho viver. E você saber que não está nas mãos do médico, que ele já fez tudo o que ele podia. É aquele momento que a gente sente que passou das nossas mãos e a gente não pôde fazer nada. Desde aquele momento, eu virei gratidão. Não reclamo mais de nada. Aconteceu o problema, vamos resolver. Não deu para resolver, paciência, né? Sim. É aquilo que eu digo, a gente é responsável pelo que a gente fala, não pelo que o outro entende, né? Sim. E é difícil você agradar o ser humano. Então, gente, cabeça erguida e sucesso. Sempre tentar ser uma pessoa melhor, né? Claro, com certeza. Não vamos dizer assim, né? Não vamos ser hipócritas também, que sempre a gente tá pra cima, né? Sim. Como diz até a Mulher Maravilha, tem dias que ela quer... ela quer o colo do super-homem. Então, né, é normal. Tem dias, claro, que a gente fica triste, né? Que a gente fala, poxa, por quê? Por quê? Isso. Mas aí a gente para e olha pra trás e fala, puxa, por que eu tô reclamando? Deus me deu mais um dia. Né? Igual eu te falei, no Erasto, já aconteceu de perder pacientes jovens e ter uma pacientinha assim de... Eu entrar na ala pediátrica, tinha um menininho, um tico-tico, com um tampão no olho, né? Tinha que feito uma enucleação do olho, né? Teve que remover o olhinho. Ele já, oi tia, todo feliz assim. Nossa. Aquilo já te dá, né, uma facada no peito. Sim. Na hora que eu abri a porta para atender a minha paciente, era uma menininha, ela tava com um fiozinho de cabelo só, e ela se olhava naquele espelho e arrumava aquele cabelo com tanto cuidado, Só assim, um fiozinho. Só um fiozinho. Na hora eu fechei a porta, eu olhei para cima, né, seca as lágrimas, dá força abre a Deus. a porta assim, oi, tudo bem, né? Nossa. E tem um pacientinho meu que me marcou muito e que me marca muito, que hoje ele tá maior que eu,
que atendi ele lá no Erasto, né? Porque a gente também trabalha com laser terapia, né? Que é a fotobiomodulação, que são luzes de laser, LED, que auxilia no processo de cicatrização. Então, desde o paciente oncológico, que quando ele está internado fazendo uma quimioterapia, uma radioterapia, sai bastante lesões na boca, que a gente chama de mucosite, que é como se fosse várias aftas extensas e descamasse, vamos dizer assim. Como se fosse uma reação do medicamento que acontece isso? Do medicamento ou da rádio que fica com a boquinha toda no vivo. Então, ele não consegue comer, não consegue engolir a própria saliva. Então, a gente faz esse trabalho de entrar com o laser para auxiliar na cicatrização. Então, no consultório, eu brinco que eu sou uma Jedi, que eu tenho vários lasers. Que legal! Que eu tenho laser cirúrgico, né? Que é aquele que corta e já cauteriza, né? Então, a gente tem também o laser de baixa potência, que é o que auxilia na cicatrização. Então, o paciente fez uma extração lá no consultório, removeu um dente, a gente já faz o laser, que já melhora a cicatrização do paciente, não ter dor, não ter tanto inchaço, então melhora muito pós-operatório. Que maravilha! Sim, e eu tenho uma história desse pacientinho meu, que hoje já é grandão, maior que eu, que para ser maior que eu não precisa muito também. Mas ele, assim, era um paciente muito querido, né? Ele tinha já síndrome de Down e ele tinha leucemia em conjunto. E ele tinha bastante medo. O primeiro dia que eu conheci ele, a gente conversou bastante, né? Que nosso primeiro momento é sempre conversar, conhecer um pouquinho para depois fazer o tratamento. E a gente virou tão amigos que eu lembro que um dia eu fui visitar ele para fazer o laser e era a semana da Páscoa, lá no hospital. E eu cheguei, atendi ele e ele falou assim: tia, você fica comigo para ver o coelhinho da Páscoa? Olha... Eu tinha um monte de coisa para resolver aquele dia. Fico. Eu liguei para minha secretária e falei assim: pode cancelar a minha agenda. Ela falou: doutora, aconteceu uma coisa muito grave. Não, eu tenho um compromisso muito importante. Ela falou: qual que é o compromisso? Eu falei: eu vou esperar o coelhinho da Páscoa. É hoje que eu conheço o danado. Hoje eu vou ficar aqui. Né? E passei a tarde com ele lá no hospital e foi um dos momentos assim que marcou muito. E toda vez que ele me via no hospital, ele vinha correndo e pulava em mim assim de me derrubar no chão, sabe? Olha. E a mãe dele ficava desesperada: meu Deus, você derrubou a doutora. Mas era aquele abraço assim muito sincero, sabe? Que virou uma amizade muito grande. E a gente tem contato até hoje. Que maravilha, doutora. Isso faz bastante tempo, foi 2014. Isso que lhe fortalece, lhe dá ânimo, né? Sim. Por essas e por outras que seus clientes só aumentam os seus prêmios, a sua inteligência. Obrigada. Né? Deixo aqui minha eterna admiração. Obrigada. Desculpa que não consegui conter as lágrimas, né? E parabéns por ser esse ser humano incrível. Obrigada. Sem palavras, doutora Tu, então. Obrigada. Pode me chamar de Tu. Doutora é muito formal. Então tá. Gratidão, Tu, por permitir que a gente, né, o pessoal que está assistindo o OfficeCast, conheça um pouquinho mais desse ser humano ímpar. Obrigada. Né? Obrigada. Gente que eu conheço a minha mãe, ela tá chorando agora. Ô mãe, vem cá, mãe. Igual eu falei, eu sou muito família, gente, porque eu trouxe até a minha família comigo hoje. Gente, vem cá, família. Vem cá dar tchau, vem cá, mãe. Tem cisco no teto lá também, mãe? Caiu no seu olho? Mãe. Parabéns, mãe, pela filha maravilhosa que você pôs no mundo, tá? Obrigada. Só tenho a agradecer a Deus, né? Família. Exatamente. E como a gente conversou naquele momento, lá em casa, a mãe é mãe, pai, é melhor amiga, é tudo. Sou assim também do meus dois. Dou o meu melhor pra eles, assim. Obrigada, tenho orgulho quando meu filho fala assim que mãe, eu quero ser o homem que você é. Isso mesmo. As duas filhas que eu tenho, assim, que filhos do bem, né? Filhos do bem, exatamente. Só agradecer. Obrigadão, gente. Obrigada. E encerramos aqui mais um OfficeCast cheio de emoções, né? Eu diria que é um OfficeCast coração hoje, gente.
Foi difícil se conter. Gratidão, doutora. Imagina, obrigada. Ui, até bati aqui. Não. Obrigada. Eu que agradeço. Obrigada pelo convite e pela nossa conversa aqui, que foi algo assim, né, como a gente comentou, não foi nada falando sobre a parte profissional em si, mas foi a gente conversando um pouquinho e se conhecendo um pouquinho mais. Exatamente. Foi muito gostoso, gente. Obrigada. Tchau. Tchau, pessoal. Obrigada.